Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, entregaram-se a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre,
os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo. Introdução. As epístolas a Timóteo e a Tito têm, naturalmente, um alcance e um caráter particulares, na medida em que são dirigidas a pessoas enviadas pelo apóstolo para agirem em seu nome ou para cuidarem das igrejas na sua ausência. Mas a sua aplicação prática também nos diz diretamente respeito, porque não só nos põe ao corrente do estado da igreja e dos cuidados pastorais que o apóstolo reiteradamente menciona, mas também nos assevera que o comportamento descrito pelo apóstolo, como sendo aquele que Timóteo devia exortar os fiéis a seguir, é o mesmo que os crentes devem observar sempre, em todos os tempos e em todos os lugares. Todavia, confundir as diretrizes dadas a Timóteo e a Tito com as palavras dirigidas diretamente aos fiéis seria desconhecer o ministério cristão, compreendido no seu mais verdadeiro e mais excelente sentido. O estudo de uma grande parte da primeira epístola a Timóteo não requer grande desenvolvimento, não porque ela não seja importante, mas porque encerra diretrizes tão simples e tão claras que todo esclarecimento a seu respeito seria supérfluo e contém também exortações práticas que, ao tentarmos desenvolvê-las, não fazemos senão obscurecê-las ou privá-las da sua força. Por outro lado, encontramos nela alguns princípios gerais de grande importância para a posição da Igreja em geral. Deus sublinha nestas epístolas, de maneira muito particular, o caráter de um Deus salvador para com o mundo, princípio de grande importância para o nosso procedimento no mundo e nossas relações com os homens. Nós representamos, no religioso, um Deus de amor. Deus não tomava esse caráter no judaísmo, embora fosse o mesmo Deus, mas ali ele se fazia conhecer como legislador. Todos deviam ir ao seu templo, de acordo com as declarações dos profetas, e esse templo lhes estava aberto. Mas ali ele não tomava o caráter de um Deus salvador para todos. Em Tito também encontramos a mesma expressão. Compreende-se que nessas comunicações confidenciais aos seus queridos filhos na fé e companheiros de trabalho, o apóstolo estabeleça claramente os grandes princípios sobre os quais assentava a administração que lhe estava confiada. Em primeiro lugar, o fato de que todos os homens são o objeto dos caminhos de Deus em graça era a base geral sobre a qual esta administração era fundada. Depois, o caráter de Deus para com o mundo era o caráter de um Salvador. Vê 2 Coríntios 5. A lei tem o seu lugar, e nela permanece ainda, como demonstrada nesta epístola. A lei convence os homens injustos. Não precisamente que todo homem esteja sob a lei, ou que a lei seja uma regra devida para o povo de Deus, mas é uma regra do bem e do mal para convencer toda a consciência de pecado. No verso 5 encontramos, por outro lado, o objeto da comissão do Evangelho, a participação da natureza divina, o amor e a santidade, o comportamento que corresponde à responsabilidade, uma boa consciência
e o coração inteiramente dedicado a Deus, recebendo a sua palavra e confiando-se a Ele inteiramente. Mas a soberana misericórdia é o ponto de partida de tudo o que o apóstolo tinha a dizer. Esse espírito, esse pensamento devia dirigir o próprio culto dos fiéis. Seguem-se os pormenores. Todavia, havia sobre a terra uma igreja do Deus vivo, coluna e apoio da verdade, uma igreja que é a testemunha da verdade sobre a terra. A pessoa de Cristo e tudo o que lhe diz respeito é o tema da confissão dessa igreja, o fundamento da sua existência e o objeto da sua fé. Esta fé, nos últimos dias, será atacada pelo inimigo que, sob o pretexto de santidade, se exaltará contra o Deus Criador e Conservador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O resto da epístola é formado por diretrizes para o comportamento da igreja. O procedimento que convém a todos os cristãos é colocado perante Timóteo para lhe fazer compreender o que convém à igreja de Deus. Examinaremos agora com mais atenção o conteúdo desta epístola. Capítulo 1. Logo desde o princípio, o apóstolo designa Deus como Deus Salvador. Paulo é apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de nosso Deus Salvador. O Senhor Jesus Cristo é a confiança e a esperança da alma. Notar-se-á também que o desejo do apóstolo, aqui, é diferente daquele que exprime quando se dirige a uma igreja. Paulo diz: graça, misericórdia, paz. Não diz misericórdia às igrejas que, como tal, se mantêm perante Deus em seguida à misericórdia que Deus lhes fez e que, por muito mal que seja o seu estado, são consideradas como igrejas segundo a natureza em que subsistem pelo Espírito, e onde não se trata, de modo nenhum, de misericórdia, porque esta mesma natureza é de Deus. A graça e a paz são aquilo de que elas gozam da parte de Deus. Mas quando se trata de um indivíduo, sejam quais forem a sua piedade e a sua fidelidade, ele está lá, carne e espírito, tendo ainda de cumprir a sua missão, pelo menos em parte, e tendo sempre necessidade de misericórdia. É também o que o apóstolo deseja a Timóteo, assim como a Tito. No caso de Filemon, Paulo acrescenta: e a igreja que está em tua casa. E por isso o seu desejo já não tem essa forma pessoal. Mas nas epístolas a Timóteo e a Tito, encontramos a intimidade do apóstolo com seus queridos colaboradores. Ele bem sabia o quanto eles tinham necessidade de misericórdia. A misericórdia era o seu recurso, era o que ele tinha experimentado para a consolação da sua própria alma. O fim especial para o qual o apóstolo tinha deixado Timóteo em Éfeso, quando ele próprio fora para a Macedônia, era para que ele velasse pela doutrina que era ensinada. Mas, estando Timóteo em Éfeso, Paulo lhe dá diretrizes para a ordem interior da igreja. No que concerne à doutrina, o mal que o inimigo procurava introduzir ali tinha um duplo caráter.
Por um lado, prendiam-se a fábulas de imaginação humana e, por outro, queriam introduzir a lei no cristianismo. Acerca das fábulas, o mal era simplesmente um mal e não edificava ninguém. O apóstolo não diz aqui grande coisa acerca disso. Adverte do perigo e avança. A fé da igreja de Éfeso era bastante sã para poder julgar todo esse sistema de puras fábulas e de genealogia. O Espírito advertia de que, mais tarde, essa espécie de erro traria mais deploráveis consequências, mas, de momento, havia apenas que proteger os fiéis contra aquilo que não tinha qualquer valor. Timóteo tinha o mandato da parte do apóstolo para velar por eles. Mas o serviço que nos é confiado no cristianismo está sempre, no seu fim e caráter, à altura dos eternos princípios de Deus e faz parte do fundamento de nossas relações morais com Ele. O objetivo do mandato de Paulo é o amor, procedendo de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, nunca de curiosidade, de raciocínio ou de imaginação humanas. Para as almas sãs na fé e dirigidas pelo Espírito de Deus, esta é uma marca segura da origem divina de um ensinamento. Questões especulativas não atuam sobre a consciência e não conduzem à presença de Deus. Alguns tinham abandonado o amor proveniente de um coração puro e de uma fé sincera, essas grandes marcas do cristianismo, para se lançarem em vãos discursos. Também aqui encontramos esses mesmos corruptores do cristianismo que, após terem rejeitado o Salvador, semeavam de espinhos o caminho do apóstolo, a saber, os judaizantes. O que eles queriam ensinar era a lei. O espírito do homem é capaz de se ocupar dos deveres legais. Ora, aqui vemos como, quando se está à altura da verdade de Deus, podemos pôr todas as coisas no seu lugar. Segundo Paulo, a imaginação dos homens só produz fraquezas, mas a lei é de Deus e pode ser um instrumento útil se nos servirmos dela como deve ser. A lei é muito útil para condenar, para julgar o mal, para matar, para mostrar o julgamento de Deus contra todo o mal interdito pelo Evangelho. Evangelho que revelou a glória do Deus bendito, glória que não suporta o mal, e que foi confiado ao apóstolo. Para tocar deste modo a consciência, podemos bem servir-nos da lei, mas a lei não edifica o justo. E estamos sob a lei, estamos sob a maldição. Servirmo-nos da lei como de uma espada para a consciência, eis o que se pode esperar da lei. Só a graça é a fonte das nossas pregações, é o sustentáculo das nossas almas. Estes dois sistemas, a lei e a graça, e os seus respectivos lugares, são apresentados nos versos 5 a 17, que formam uma espécie de parênteses, retomando Paulo seu discurso a Timóteo no verso 18. O justo emprego da lei é explicado nos versos 8 a 10. O apóstolo, num certo sentido, rebaixa aqui a lei, embora reconhecendo a sua utilidade quando ela está no seu lugar como arma de justiça para condenar.
Expõe-na em contraste com o Evangelho, que tem a ver com a glória de Deus, que este Evangelho anuncia, enquanto que a lei tem a ver com a maldade que ela condena. Tendo falado do Evangelho da glória que lhe tinha sido confiado, o apóstolo chama a atenção de Timóteo para a graça soberana que o tinha introduzido a si mesmo no conhecimento dessa glória, testemunho do cumprimento da obra da graça. E dou graças, diz ele, ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor. Versos 12 a 13. É bem a graça que fez tudo isso. O apóstolo fala de duas coisas acerca da sua conversão. Primeiro, como Deus pôde ter piedade dele num tal estado. Estava na ignorância, verso 13. E, em segundo lugar, mostra o objetivo de Deus, verso 16. Este objetivo era que o apóstolo fosse um modelo de graça para todos os homens. O fato de Paulo estar na ignorância e na incredulidade não excluía o seu pecado, embora isso constituísse um estado que tornava a misericórdia possível. Porque se o apóstolo tivesse sido um inimigo, sabendo que o era e querendo sê-lo, quando a graça do Evangelho já lhe era conhecida, a sua libertação não teria sido possível. Ele põe, pois, à frente de tudo a pura e perfeita graça, como tendo abundado para ele. Ele diz que era o principal dos pecadores, e de fato assim seria. Os sumos sacerdotes tinham, até o fim, resistido ao Espírito Santo. Paulo tinha tomado parte nessa resistência, mas não estava contente com isso. Ele queria ser, por toda parte, um inimigo ativo da fé e destruir o nome de Jesus. Já tinha feito muito nesse sentido em Jerusalém, mas queria saciar o seu ódio, mesmo nas cidades estrangeiras. Conhecemos a sua história, tal como nos é contada em Atos, expressão viva do estado de resistência dos judeus à graça. Paulo era, também entre os homens, a expressão da mais ativa inimizade deles contra aquele que Deus queria glorificar. A graça era maior do que o pecado, e a paciência de Deus mais perfeita do que a perseverança do homem na sua hostilidade. Esta tinha por limite a incapacidade do homem. Aquela não tinha limite na natureza de Deus, sendo da sua própria e soberana vontade. Por muito culpado que o homem fosse, o seu pecado não viria até Deus de maneira a perturbar a ação independente da sua natureza ou a mudar os seus desígnios. Deus queria dar, em Paulo, um exemplo da soberania dessa graça, dessa bondade perfeita para com os judeus que, de futuro, se encontrarão como nação, no estado espiritual em que tinha estado Saulo, para todos os homens como inimigos de Deus e, por natureza, filhos da ira. O principal, o mais ativo, o mais encarniçado dos inimigos, tornou-se a melhor, a mais poderosa das testemunhas da graça de Deus, que está acima do pecado e da obra de Cristo,
perfeita para abolir o pecado. É a graça de Deus, sendo tal na sua natureza e dispondo do desenvolvimento de todos os séculos segundo seus desígnios, ao único Deus invisível e incorruptível, que o apóstolo atribui todo o louvor e toda a glória. Verso 17. Tal era a base do ministério de Paulo, em contraste com a lei. Este ministério era fundado sobre a revelação da graça, revelação que se aplicava à experiência que o próprio apóstolo tinha individualmente feito dela. Pedro, culpado de ter negado um Salvador vivo, podia falar aos judeus da graça que se dirigia à própria posição deles, que tinha sido a sua. Paulo, outrora inimigo de um Salvador glorificado, e tendo resistido ao Espírito Santo, podia agora anunciar a graça que se eleva muito acima desse estado de pecado, de tudo que vem da natureza do homem. Esta graça, em harmonia com os desígnios de Deus, abria a porta aos gentios, quando os judeus tinham rejeitado tudo. Foram substituídos pela Igreja, embora mais tarde essa nação culpada vá gozar de melhores privilégios do que aqueles que ela tinha perdido. Tal era a chamada do apóstolo, tal o seu ministério. Tendo mostrado a oposição entre o que lhe tinha sido confiado e a lei, embora confirmando a sua utilidade, não como regra para os justos ou como guia para o povo de Deus, mas como julgamento do mal, Paulo retoma suas instruções a Timóteo quanto aos pormenores da sua missão entre os efésios. No fim do capítulo, confia-lhe o encargo, envia-lhe o seu mandato. A palavra grega, que aqui traduzo por mandato, refere-se ao verso 3 e ao verso 5. Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não ensinassem outras doutrinas além da verdade do Evangelho. Ora, o objetivo da ordenança, dessa comissão evangélica, era o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Porque o Evangelho, embora revelando os maravilhosos desígnios de Deus, mantém os grandes e eternos princípios da sua natureza. Este último traço é o que distingue a verdade das orgulhosas pretensões das imaginações heréticas. Deus quer que o homem esteja em relação com ele, realmente, de coração e em verdade, de harmonia com esses princípios. O apóstolo agora confia esta comissão a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé. Timóteo devia mantê-la com uma verdadeira autoridade, baseada no testemunho divino, mas que ele tinha formalmente recebido do apóstolo, que o tinha designado para esse serviço. Paulo tinha agregado Timóteo a si nesse ministério, e não só de sua própria iniciativa, mas também segundo profecias que o tinham indicado para esse fim. Essas profecias constituem também um meio de fortificar Timóteo para o combate que o esperava nessas funções. As condições da vitória eram, para ele, de acordo com a natureza da comissão que tinha recebido. Ele devia guardar a fé e uma boa consciência. Ora,
A fé significa aqui a doutrina do cristianismo. Todavia, não só como doutrina, mas também como a verdade de que a alma participa de Deus, uma verdade vinda dele. Tratava-se de manter a verdade, a doutrina cristã, mas de aguardar como revelada pelo próprio Deus, de sorte que ele fosse, para a alma, a verdade. A luz deve possuir, como limites bem definidos, a autoridade divina. Era a fé o que Deus tinha revelado, recebido com certeza como tal, como a verdade. Ora, para se estar em comunhão com Deus, é necessário que a nossa consciência seja boa, seja pura. Se não estivermos nessa comunhão, não poderemos ter uma força que nos mantenha na fé, que nos torne capazes de perseverarmos na profissão da verdade, como Deus nos-la dá. E então Satanás tem poder sobre nós. Se o espírito de um homem que se encontra nesse estado é ativo, cai na heresia. A perda de uma boa consciência abre a porta a Satanás, porque nos priva da comunhão de Deus. E o espírito ativo, sob a influência de Satanás, inventa pensamentos em lugar de confessar a verdade de Deus. O apóstolo chama blasfêmias aos pensamentos que são o fruto desse estado. A vontade do homem está em atividade. Ora, quanto maior for o objetivo, mais a verdade sem freio e possuída pelo inimigo se afasta e se exalta contra Deus, e contra a submissão de todo o pensamento à obediência de Cristo e à autoridade da revelação de Deus. O apóstolo tinha entregado a Satanás duas pessoas dessa categoria. Trata-se de sofrimentos exteriores. Verso 20. Essas pessoas, embora já enganadas por Satanás, não estavam em seu poder, como se ele tivesse o poder de atormentar e de fazer sofrer. Porque na igreja, quando ela está no seu estado normal, ele não tem nenhum poder desse gênero. A igreja, como morada do Espírito Santo, está garantida contra ele, está protegida por Deus e pelo poder de Cristo. Satanás pode tentar individualmente, mas não tem nenhum direito sobre os membros da igreja, como tal considerados. Eles estão dentro, e por muito fracos que sejam, Satanás não pode entrar ali. Todavia, podem ser-lhe entregues, para o bem deles. E isto pode acontecer em qualquer altura, como o testemunha a história de Jó. Mas a igreja devia ter o conhecimento dos caminhos de Deus acerca dos seus, e ser a guardiã e o instrumento do seu cumprimento. O Espírito Santo habita nela. Deus mora nela como na sua casa pelo Espírito. Fora dela é o mundo, de que Satanás é o príncipe. O apóstolo, pelo poder que lhe era comunicado, porque se trata de um ato de poder positivo, entregou esses dois homens ao poder do inimigo, privando-os do abrigo de que gozavam. Eles tinham dado ouvidos ao inimigo, tinham sido seu instrumento. Ora, isto não devia acontecer na igreja, no meio de membros de Cristo. Era, pois, necessário provar quem era aquele a quem eles tinham dado aceitação.
Deus servia-se assim do próprio Satanás como de uma vara para o bem dos seus filhos rebeldes. Satanás ia instruí-los por meio de sofrimentos que lhes infligiria, fosse qual fosse o gênero desses sofrimentos. Agonias de alma ou de corpo, sendo estas o resultado imediato, a fim de que a vontade deles fosse quebrada e levada a submeter-se a Deus. Solene disciplina, maravilhoso poder nas mãos de um homem. Mas esse poder fornecia a prova de que o amor de Deus podia dispor de tudo para libertar uma alma e a levar para si. Notas. Há, porém, alguma dúvida quanto à lição em Tito. Não devemos confundir este ato de poder com a disciplina, que é o ato da Igreja e o seu dever formal. Na primeira epístola aos Coríntios 5, o apóstolo agrega-se à Igreja nesse ato de poder, mas é com o poder de Cristo que ele entrega os dois homens a Satanás. O dever da Igreja é expresso no verso 13. Quanto ao papel dos santos, ou da Igreja, quando Deus tem exercido a disciplina, vê 1 João 5,16 e Tiago 5, de 14 a 15. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.